sua live, que a Jovem Pan vai exibir, que ele sempre faz às quintas-feiras, né? Ele vai fazer revelações sobre o que sabe em relação aos desfalques que, segundo ele, aconteceram durante as gestões do PT no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Você acha que a cúpula do PT vai assistir a live com preocupação, Piperno? William, o presidente Bolsonaro, na campanha de 2018, ele prometeu abrir a caixa preta do BNDES, né? Diz que aquilo estava repleto de escândalos. Aí nomeou o amigo de balada aí dos filhos dele, o Gustavo Montesano, para presidir o BNDES. Amigo de balada, o cara é super competente. Mas é amigo de balada. Então, o cara é um monstro do mercado. Aí o cara vai, contrata uma auditoria, né? Para checar, por exemplo, irregularidades em contratos com a JBS e gastou, você lembra quanto, Marco? 42 milhões de reais, 42 milhões para fazer uma auditoria. E o que constataram? Nenhuma irregularidade. Aí eu fico imaginando o seguinte, se o presidente, nesse tempo todo, realmente soube de alguma irregularidade, de algum desvio, de algum desfalque, né? E não revelou isso até agora, ele prevaricou. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Assim, se ele tinha essa informação documentada, ele prevaricou. Só uma outra coisa. Sim, senhor. Ele, pegando o histórico do presidente em lives, eu quero dizer o seguinte, ele ficou, alguns meses atrás, semana toda, insinuando de que ele ia apresentar provas irrefutáveis de violação das urnas eletrônicas. Nenhuma. Foi um vexame. Me lembro também de uma outra live em que o presidente aparece lá com um artigo escrito numa revista insinuando que a vacina contra a Covid poderia provocar AIDS, né? Poderia levar o HIV para as pessoas. Veja o nível ao qual a gente chegou nessas lives. Agora, Marco, nós já não tivemos uma CPI que investigou o BNDES? Isso. Já não fizemos isso? Já? Olha, esse assunto já não é passado? Eu entendo que não. É importante frisar aqui uma questão relacionada a essa live do presidente. Toda hora, William e Piperno, eu vejo o ciclo de notícias sendo instigado, sendo iniciado pelo pessoal da turma do Piperno, pelo pessoal da esquerda. A gente está sempre debatendo alguma notícia e sempre na defensiva. O que o Bolsonaro está fazendo? Ele está pegando dados oficiais. Isso daí não é mesmo fruto de empréstimos que foram feitos de maneira subreptícia. Eu quero saber, na prática, ele vai apresentar o quê? Vai apresentar exatamente os investimentos que foram feitos em países estrangeiros por meio do BNDES, a quantidade de dinheiro que foi tirado aqui do povo brasileiro e colocado para essas ditaduras opressoras do exterior. Então você está me dizendo que o PT financiou governos estrangeiros ligados à esquerda, exato, é isso? E corruptos? Exato, com dinheiro bom, com dinheiro nosso. E financiou para quê isso? Não fez de maneira subreptícia, fez de maneira oficial mesmo, com o selo da República. E é isso que ele vai falar na live, ele vai dar os dados. Para que então o governo PT fez isso? Por causa dessa mentalidade esquerdista. Vamos fazer a união dos países socialistas aqui. Vamos criar a terra do socialismo, onde você não precisa pensar, você não precisa trabalhar, você não precisa produzir. A gente tem um grande Estado desenvolvimentista que vai fazer tudo por você. Fique em casa. Veja bem, ele gosta o presidente gosta de muitas obras de ficção. Gente, o assunto é muito sério. Porque o que ele está falando, a gente está falando de um financiamento internacional de uma ideologia. Nós pagamos essa conta. 500 bi. Então, meio tri. Isso, exatamente. Ele falou em 500 bilhões. Então, para que o nosso amigo tenha uma ideia do que isso significa, se alguém pega 500 bilhões Você sabe qual foi o valor do financiamento do Porto de Mariel? O Porto de Mariel teve um crédito para uma empreiteira brasileira construir aquele porto, né, de quase $1 bilhão, né? Mais ou menos 5 bilhões de reais. Então vamos imaginar o seguinte, o que o mitomaníaco insinua é que os governos do PT pegaram o equivalente a 100 portos de Mariel. Eu não duvido. Acho que ninguém aqui duvida. Portos, meu gente, Deus, a gente está falando de 100 bi que a Petrobras teve que pagar de multa, de dinheiro que ela recebeu de volta, inclusive. 100 portos de Mariel. A gente está falando do Petrolão, o maior escândalo de corrupção da história do mundo ocidental. Mas você sabe e você ainda duvida de 500 bi? Mas, Marco, peraí, 500 bi para um pessoal que queria fazer um governo de 50 indiciados na CPI da BNDES. Foram 52 pessoas indiciadas. Mas o Lula e a Dilma não aparecem figurando essa lista. Se eles eram os responsáveis,
já que você está propondo que o PT financiou governos estrangeiros, por que os presidentes... Então, assim, o presidente não sabia de nada? O Brasil, infelizmente, tem uma história de impunidade com relação a pessoas aí que detêm poder e detêm influência no âmbito federal. Querendo ou não, William, o Lula nomeou a maior parte dos ministros. Não foi condenado porque ele nomeou os ministros, é isso? Veja como funciona, né? Então, você tem o judiciário que de alguma certa forma está tomado por uma ideologia que não permite também o acesso às investigações de maneira correta e adequada. Tribunal comprometido. Não, e a legislação é ruim também. Existe um excesso do ponto de vista... Eu sou um garantista, mas existem mecanismos de protelar a investigação, de você não criar o nexo de causalidade e a relação dele, pessoalmente, com esses investimentos. No fundo, todo mundo sabe, é a situação. Ele tocava o governo, ele fechava o acordo com o chefe de Estado do país onde você tinha a ditadura, e é óbvio que o dinheiro era transferido. Agora, quem roda nessa brincadeira? É o Lula? Não. É a Dilma? Não. É o diretor do banco. É o cara que fez a operação acontecer. Piperno, sua expectativa para a live de hoje? Bola na água, bola dentro. Mais um espetáculo deprimente de um mentiroso, de um mitomaníaco. Quanto mais, vai contar mentira outra vez, como aconteceu. Eu citei aqui na história mas você é a favor do empréstimo para o Porto, por exemplo, de Cuba? Eu sou a favor do financiamento de empresas brasileiras que ganhem concorrência lá fora. Então tá. E não foi isso. Existe uma diferença moral aí entre nós, porque eu não acho... Não é uma diferença moral. É que nem o Mais Médicos aqui, William. Eu não sou a favor de você pagar governo ditatorial, né? Governo que não tem nenhum apreço pela liberdade humana. E daí ele pega 8 moedas e dá 2 merréis para o médico que vem aqui no Brasil. Isso é uma demagogia absurda. Ele foi agora visitar as autocracias aí, até porque governante democrata não recebe o Bolsonaro. Gente, mas era o nosso dinheiro, ele é para isso mesmo. E tem mais uma coisa, o Brasil faz negócio com a China. O programa Opinião fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí a Headline News. Mas é o nosso dinheiro, gente, não é? É o nosso dinheiro. E a China põe dinheiro aqui.